Bom, com a minha chegada em janeiro de 2011, eu fiz uma dinâmica com os professores que eles tinham que dizer quais eram os 3 principais problemas que eles enxergavam na escola e de que maneira a gente poderia atuar para resolver esses problemas. E os 2 problemas que mais apareceram foram a indisciplina e a violência dos alunos. E de fato a escola nessa época ela era muito violenta, né? Mas, no entanto, a minha grande preocupação era sem partir para a lógica do disciplinamento, ou seja, o erro e a punição, não era essa a questão. Então, o que nós fizemos? Pensamos num projeto, aí ele começou a se embrionar nessa época, e em 2013 ele ganhou o nome que ele tem hoje, que é o Valores que Não Tem Preço. Nós sabíamos que tínhamos que trabalhar com valores, né? Se a violência e a indisciplina eram questões importantes, você tem que incidir sobre elas no campo dos valores, que é a questão do respeito, né? Da identidade do lugar. E também nós resolvemos, nesse projeto, fazia parte refundar e repactuar as regras da escola. Então, ao invés de você pegar uma escola com regras definidas pela direção, pelos professores, nós resolvemos discutir as regras com todo mundo. E os alunos voltavam às regras. Então, a partir dessa repactuação, também nós mudamos a realidade da escola. A escola hoje ela se tornou menos violenta justamente por isso, porque ao invés de eliminar os conflitos, nós passamos a dar atenção para os conflitos. Então, eles são cuidados, né? Eles não são abandonados. O GT Escola Apropriada começa em 2013, né, atendendo uma demanda da escola, né, que é o processo de preconceito, violência, exclusão do aluno migrante. As reuniões começaram com a proposta com os alunos migrantes e descendentes. E posteriormente, quando a coisa foi tomando mais vulto, os alunos ficando mais seguros, se empoderando um pouco, né, porque eles eram muito tímidos, né, a partir daí começou a ideia de ele convidar um aluno brasileiro da sala para participar da reunião. Porque dessa maneira a gente podia, as ações que foram feitas aqui poderiam avançar para outros setores, né? Meu nome é Renan, sou do Brasil e tenho 12 anos. اسمي سارة أنا من سوريا عمري 10 سنين. Meu nome é Érica, tenho 11 anos, sou descendente de bolivianos, mas nasci aqui em Brasil. Hola, mi nombre es Paula, tengo 11 años y vengo de Colombia. Meu nome é Jorge, tenho 10 anos, sou de Angola. Mi nombre es Mariana, tengo 12 años y he nacido aquí en Brasil, mas soy descendiente boliviano. Os alunos de origem hispânica, eles conversam espanhol e os alunos brasileiros não entendem, ficam de fora. Aí eles disseram, olha, diretor, a gente gostaria de incluir os alunos brasileiros nas nossas conversas, a gente não acha justo eles não entenderem o que a gente está falando. Então, se a gente sabe, está aprendendo português e a gente participa com eles das aulas e da escola, nós queremos também que eles participem conosco das nossas conversas, né? Então, olha a virada. Antes você vivia com estrangeiros isolados, nós integramos aos alunos não estrangeiros e agora são os estrangeiros que se sentem obrigados a incluir os não estrangeiros dentro da língua, que é um traço importante da cultura, né? A gente dá aula de espanhol para os alunos. Dá aula de espanhol para todas as turmas, para quem querem participar. E a gente ensina o espanhol e a cultura ao mesmo tempo. Mas a gente foca na cultura, mas mesmo assim a gente nunca esquece de falar em espanhol. Eles já aprenderam frases com músicas em espanhol. Eu observava nas aulas, quando os temas migração e trabalho eram tratados, que surgiam alguns comentários, algumas falas irrefletidas por parte dos alunos que se consideram brasileiros, direcionadas aos alunos imigrantes, principalmente bolivianos,
do tipo: vocês não podem reclamar das péssimas condições de trabalho. Além de vocês tirarem as nossas oportunidades, ainda vocês reclamam das péssimas condições? Tem que aceitar. Dialogamos o tempo todo e fomos propondo atividades aos alunos que inicialmente, né, os sensibilizassem com relação à questão de que todos nós somos migrantes, não só o estrangeiro, mas o brasileiro também tem na sua história de vida a migração como tema. Numa segunda etapa, foram atividades que relacionaram a migração ao trabalho escravo contemporâneo, porque o migrante ele é sempre mais vulnerável à submissão a condições de trabalho escravo do que uma outra pessoa. E nós realizamos essa ação com eles de produção de um folheto educativo que traz informações sobre imigração, trabalho escravo, sobre a necessidade do combate ao trabalho escravo, e eles foram conosco distribuir a empregadores e trabalhadores locais. Esse projeto teve um impacto muito bom na escola e na sociedade, porque muita gente não sabia que existia o trabalho escravo, culturas diversas, e agora muita gente já sabe. A ideia da reunião de território, ela surge a partir da anunciação de que a gente não conseguiria dar conta de todas as relações que são firmadas nesse território, nesse terreno que a gente está. Não pode ter uma realidade para fora da escola e outra para dentro. Então, se a gente quer uma escola sem muros, né, vamos romper o muro simbólico que é do conteúdo. E um desses projetos que nós mais prezamos é o projeto Escola Sem Fronteiras, né? E aí nós vamos buscar parcerias com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, que consiste num cursinho preparatório para ingresso em escolas técnicas. Por que sem fronteiras? Porque, objetivamente, nós diluímos as fronteiras entre a escola e o instituto. Então, nós criamos essa passagem que os alunos saem da nossa escola e vão para o Instituto Federal no contraturno para fazer parte desse projeto que é o cursinho preparatório. Os nossos alunos hoje têm essa condição em função desse cuidado que a gente tem, que é a perspectiva da educação ao longo da vida e não simplesmente do ensino fundamental. O projeto de visita à casa dos estudantes, ele tem como objetivo entender melhor um pouco a formação de cada um dentro da escola e qual a situação de aprendizagem dele total. No caso do Jonathan Darlan, né, acho que tem uma coisa que vai se anunciando, que é uma grande dificuldade de aprendizagem, uma história no processo de formação do Jonathan que é sempre marcado pela avaliação de não satisfatório, não consegue dar continuidade com frequência nos seus estudos, e aí era evidente que tinha alguma coisa que, apesar das diversas abordagens dos professores, das maneiras como iam atuando com o Jonathan, não se superava, porque era evidente que não era só uma questão de querer avançar ou não, tinha mais elementos para a gente pensar, né? Então, a visita a casa do Jonathan Darlan, ela tem um pouco esse tom, ela abre para a gente uma cortina dizendo, olha, não estamos trabalhando da melhor maneira com esse rapaz. Então, quais são os outros trabalhos que a gente vai começar a fazer? Primeiro é colocá-lo numa rede de proteção. Minha mãe só foi até o 5º ano e eu fui o único da minha família que fui até o 8º, meu pai foi até o 4º e eu achei que eu nunca ia entrar no IFE. Porque era uma escola que só os inteligentes entravam, as pessoas mais espertas. Mas aí o IFE abriu um espaço para a gente e a gente entrou. Se fosse qualquer escola, já ia me mandar embora ou me repetir. Mas essa não, essa lutou por mim e por isso que hoje eu sei ler e escrever.
escola é o único momento da vida onde eu vou conseguir me encontrar com a diversidade diariamente, 200 dias por ano, ao longo de toda a educação básica. Se essa experiência da educação infantil até o final do ensino médio não for suficiente para a gente ter um outro tipo de conversa sobre a vida, eu não sei mais o que a gente vai fazer.